Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Aqui nós não temos conversas rasas, nós tratamos de princípios que sustentam destinos. Se essa mensagem edificar você, já se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @VanderleiDalvito, porque quando a verdade é liberada, ela precisa alcançar mais pessoas. Shalom, shalom. Hoje nós estamos iniciando uma série especial chamada Guerras Invisíveis. Durante as próximas semanas vamos falar sobre batalha espiritual e que muitas vezes não são percebidas pelos olhos naturais, mas que podem estar afetando a mente, as emoções, os relacionamentos e até a vida espiritual de muitas pessoas. Muita gente vive ciclos de desgaste, confusão, opressão, sem entender o que está acontecendo. E para isso a gente está aqui com o profeta Vanderlei. Profeta, existe realmente guerra invisível acontecendo ao nosso redor? Shalom, shalom. Tanto existe que nós somos seres espirituais, nós somos corpo, alma e espírito. Deus é espírito e é lógico que há toda uma batalha invisível. Efésios fala em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, espíritos dominadores. Então nós temos uma guerra invisível acontecendo todos os dias em cada decisão, guerras que nos ajudam às vezes a ter conflitos em casa, aquelas ideias que vêm, né, de querer tirar satisfação, tirar a limpo uma situação, aquelas ideias que vêm quando você está discutindo e fala mais isso para ele, fala mais isso, e tu lembra daquela outra coisa? Isso aí tem uma guerra espiritual por trás, geralmente ligado, nesse caso, a problemas familiares que vêm de geração em geração, demônios que se consolidaram na família e estão ali trazendo esses problemas. Há também espíritos na área financeira que prejudicam os negócios, que deixam a pessoa passiva para que não tome decisões, ou se toma decisões erradas. Há também guerras que levam a pessoa a um esfriamento espiritual. A pessoa, primeiro o inimigo mente para a pessoa dizendo que não há guerra espiritual, que não há demônio, que não há... E se há algum demônio, eles estão preocupados com a guerra lá no Oriente Médio. Eles ficam tentando mentir que não há nenhum tipo de guerra como essa. E depois a pessoa entendeu que existe sim uma guerra espiritual, uma guerra invisível. Aí depois ele começa a trazer uma mornidão, uma preguiça espiritual, preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia. Começa a vir ideias de que isso não é bem assim, que o que o pastor fala não é bem assim, ou a Bíblia fala isso porque naquele tempo era assim, mas hoje mudou, como que se Deus e os demônios tivessem mudado, né, com a tecnologia, como se Satanás ficasse perdendo tempo lá no inferno mexendo no smartphone, né, para... Questão espiritual não mudou, mudaram os homens, mudaram, né, os séculos, a tecnologia, mas a guerra invisível continua a mil. E o que acontece, profeta, quando a pessoa começa a viver e considerar somente o que ela consegue ver? Essa é uma pessoa materialista, né? Uma pessoa que só acredita no material, naquilo que consegue palpar, ver, a pessoa que está guiada pelos 5 sentidos. Geralmente essa pessoa não é guiada pela fé, porque a fé, segundo Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Justamente a fé está conectada àquilo que não se vê, aquilo que não percebemos, aquilo que não chegou ainda, aquilo que ainda não é. A fé vai trazer a existência que não existe. Se eu me pauto apenas por aquilo que eu vejo, sinto, percebo, acredito, que eu somo na minha mente matematicamente e dá naquele número, logo não precisa de fé. Para isso não precisa de fé. Para isso basta viver a vida comum, humana, e a fé não é necessária. Se alguém se diz cristão e está pautando a sua vida só baseado naquilo que vê, sente, percebe, os 5 sentidos, essa pessoa não está vivendo no espírito.
Ela está vivendo uma vida religiosa, quem sabe, está vivendo uma vida de comunidade, uma vida dentro de dogmas religiosos, mas não tem uma vida verdadeiramente espiritual, né? Tomé tinha essa dificuldade, né? E ele disse que se ele não visse, né, Jesus, os cravos de Jesus, se não visse as marcas de Jesus na mão dele, se não visse realmente Jesus ressuscitado, ele não acreditaria. Nesse caso, era em relação à ressurreição. Talvez Tomé também não fosse um cara sem fé, tanto que ele estava com Jesus todo esse tempo. Talvez ele tenha ficado tão admirado que falaram para ele que Jesus havia ressuscitado, que ele disse, olha, se eu não ver, ele ficou tão animado que talvez disse, não, eu quero ver, como é que eu posso ver Jesus? Eu quero ver a marca da mão dele, né? Geralmente nós trazemos essa ideia de que Tomé era um homem sem fé, não é bem isso, talvez é a maneira dele expressar que ele precisava ver as marcas de Jesus. Agora, também ficou essa marca para todos nós, né? A marca de que se eu preciso ver para crer, logo a fé é dispensável. E como é que a pessoa desenvolve essa consciência espiritual para não ficar vidrado, vamos dizer, ficar focado só nos fatos, só naquilo que a ciência explica, só no que é tangível no tato? João 4 é um texto muito importante, onde Jesus fala com a mulher samaritana, e ela também muito conectada ao físico, e ela pergunta assim para Jesus, os judeus dizem que o lugar certo, físico, para adorar a Deus é em Jerusalém, mas o nosso povo diz que é aqui, né, em Samaria. Qual é o lugar certo? Ela falava de ambiente físico, né? E Jesus disse, olha, não é nenhum e nem outro. Chegou o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É preciso ter experiência com Deus, experiência espiritual. É preciso ativar o espírito. Primeiro ativa o espírito de maneira natural, no sentido assim, quando eu aceito Jesus, naturalmente aceitando Jesus, né, levantando a mão, fazendo oração do pecador, como se diz, esse passo simples te ativa espiritualmente. Depois há também passos proféticos dos dons espirituais, de 1 Coríntios 12 a 14, onde fala sobre os dons espirituais, em que Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Então, Paulo está dizendo que todos devem buscar esses dons espirituais. São dons espirituais, são movimentos espirituais. Primeiro eu aceito Jesus e entro com a fé e Jesus me traz a salvação. O Espírito Santo passa a habitar em mim. Depois eu devo me aprofundar em Deus, buscar mais a Deus e buscar ativar os dons espirituais, dons proféticos que o Senhor tem para mim. Então, assim eu começo a me movimentar na questão espiritual. E aí, quem quer buscar mais a Deus, mais profundamente a Deus, deve começar o processo de consagrações pessoais, se consagrar, se separar para Deus. Todos os grandes homens de Deus, ou homens de Deus que se movem no Espírito, todos eles jejuaram muito. Há quem jejuou 40 dias só com água, quem jejuou 21, muitos jejuaram várias vezes 40 dias, né? Eu também jejuei 21 dias só com água, em outro momento 10 dias só com água, em outro momento 7 dias, 5 dias, 3 dias. Então, a cada ano é importante que a gente esteja se consagrando a Deus, tendo mais profundidade. Por que o jejum, pastor? O jejum para quê? Para pagar um preço? É para negociar com Deus? Não, é porque você, jejuando, você mata a sua carne, as suas coisas, aquela coisa de você só estar conectado aos 5 sentidos. E o teu espírito, ele é mais ativado. Então você diminui a voz da carne e aumenta a voz do espírito. Assim você começa a ter mais sensibilidade espiritual. Perfeito. E de que forma o mundo espiritual em si ele influencia a vida das pessoas? Influencia em tudo, porque nós sabemos que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Isso é uma ação espiritual. E aí
Jesus também disse que o ladrão, o inimigo, veio para matar, roubar e destruir. Então, nós temos 2 projetos desenhados para a nossa vida. Nós temos um projeto de vitória e um de derrota. Nós temos 2 plantas para a nossa trajetória. Uma planta, um projeto, um desenho, um design de bênção e um design de fracasso, de alguma maneira. Então, o inimigo tem o desenho de fracasso, e geralmente trazendo os problemas familiares. Quando os meus antepassados tiveram problemas de violência, tiveram problemas com vícios, o inimigo vai trabalhar naquela área. Se tiveram problemas com questão de casamento, relacionamento, vai ter um peso mais forte nessa área. Se foram problemas de questão de financeira, negócios, bancarrota, vai ter uma pressão nessa área. Acidentes, também questão de suicídio. Tempo atrás veio um rapaz perguntando, pedindo ajuda, né, porque ele havia tentado suicídio há dias antes, e ele disse que ele estava no sofá pensando se ele iria se suicidar ou não, e de repente ele decidiu, vou me suicidar, vou me matar. E aí ele disse que já não lembra de nada, apenas ele soube depois que tiraram ele da forca, né? Do momento que ele estava no sofá, até o momento que ele preparou a forca no banheiro para se enforcar, ele disse que não lembra de nada. Foi o momento que o espírito maligno levou ele para ele fazer isso. Ele ficou praticamente inconsciente naquele período. Aí eu perguntei para ele, alguém da tua família já se suicidou? E ele disse, 7 pessoas. Então, essa pressão espiritual de tendência a vício, a suicídio, a acidentes, tendências a problemas nas mais várias áreas da vida da gente, essas coisas são pressões espirituais. E se eu não uso a fé para barrar isso, é provável que cedo ou tarde eu vá cair nesse problema. E essa parte, se o inimigo ele começa a agir de forma direta ou ele vai aos poucos assim agindo na vida da pessoa? De 2 maneiras. O inimigo ele controla basicamente todo o cenário. Ele usa pessoas para nos machucar na mesma machucadura que nós tínhamos. Às vezes ele usa pessoas para nos rejeitar na mesma rejeição que nós tivemos. Às vezes ele usa um empresário para nos dizer não, para juntar a tantos outros nãos que já tivemos. Junta pessoas que são problemáticas financeiramente, que são veiacas, enfim, que são pessoas que já têm uma maneira de trabalhar na área financeira assim torta, usa essas pessoas para nos prejudicar financeiramente. E também ele nos dá ideia de fazer coisas. A gente acha que são nossas ideias, nossos pensamentos, e essas ideias, então, vão nos levando. O inimigo, ele controla como que se ele fosse o narrador onisciente. Quando a gente lê um texto, né? Quando a gente lê um livro, às vezes existe um narrador onisciente, que é alguém que fica falando de tudo que acontece com todos os personagens, e é um narrador que fica contando as histórias todas, e esse é o narrador que se diz onisciente, é um narrador que ele tem domínio sobre todos os personagens. Assim o inimigo muitas vezes trabalha, ele não trabalha só em mim, ele não trabalha só no outro, ele é como se ele fosse um grande diretor de peça teatral, e ele tem alguma influência em todos os personagens. Então, muitas vezes, até uma pessoa que ama a gente, o inimigo bota uma palavra, um pensamento na mente dela, e ela nos fala uma coisa que nos destrói, que nos desmonta. Às vezes uma pessoa até que nos ama, ela faz um comentário para nós assim que a gente fica desconcertado. E a gente pensa, como que essa pessoa pôde falar isso para mim? Eu esperava que ela fosse me apoiar, e ela fala justamente isso. E não significa a pessoa endemoniada, significa que a pessoa recebeu uma sugestão na sua mente, ela talvez naquele momento achou que essa sugestão
fosse plausível, e ela passa a sugestão para nós, e para nós isso é como que um balde de água fria, e aí a gente fica murcho, a gente iria tomar uma decisão, não toma mais, né? A gente iria para um projeto, já não vai mais, porque a gente foi desestimulado. Então o inimigo trabalha num grande cenário, e inclusive às vezes influenciando até irmãos, amigos, até mesmo pessoas da igreja, muitas vezes, porque todo mundo é suscetível a ter alguma influência espiritual. Uns mais, outros menos. Alguns filtram o que falam, outros não filtram muito. As pessoas que não filtram muito o que falam é a que o diabo mais usa, porque é só botar na cabeça, nem chegou direito, já está na língua. Aí, essas pessoas, o diabo usa muito fácil, porque ela não tem um filtro, né? Ela recebeu uma mensagem, um pensamento, e ela, em vez de pensar, não, isso aqui não é hora de falar agora, vou aguardar, vou esperar. E se ela recebeu a ideia e já falou, aí fica fácil do inimigo usar ela. E como é que o que a pessoa deve fazer no momento que ela percebe esse tipo? Isso é mais a pergunta que eu quero chegar no ponto que a pessoa que conhece Jesus tem uma facilidade nesse tipo de discernimento? Ou a pessoa ela consegue perceber o que é de Deus e não é de Deus, mesmo não sendo da igreja? Tem um dom que a Bíblia chama de discernimento de espíritos, e esse dom, quem tem um discernimento de espíritos, ela tem um discernimento espiritual, ela discerne. A Bíblia também fala que há coisas que só se discernem espiritualmente. Sim. Há coisas que só se discernem. O verbo discernir aqui tem a ver com entender, compreender, captar, né, receber a mensagem e traduzir essa mensagem. Há coisas que só se discernem espiritualmente, de maneira que se eu quiser processar só com a minha mente, só com o meu cérebro, eu não vou chegar no resultado que é esperado, porque essas coisas só se discernem espiritualmente. Então, nesse sentido, quem está ativamente desperto, né, espiritualmente desperto, essa pessoa tem mais facilidade de perceber que tem uma mão do inimigo ali naquele cenário. E quem tem discernimento de espíritos e discernimento espiritual tem mais facilidade para perceber que aquilo ali tem a mão do inimigo. Sobre discernimento de espíritos, para dar uma ideia clara aqui, certo dia eu estava na igreja, mas eu estava no escritório enquanto acontecia uma reunião com um evangelista da Argentina, e eu comecei a ouvir um grito de uma mulher lá durante a oração, e era um grito que me trazia um mal-estar, era um grito que me trazia assim arrepios, era ruim de ouvir aquele grito, e logo entendi que era do inimigo, que essa mulher estava possessa. Mas eu ouvia o homem falando em espanhol, deixa estar, é o Espírito Santo, e eu pensei comigo, não é o Espírito Santo, era um grito terrível, é um grito de agonia. E eu saí lá do escritório, fui até lá na frente, onde que estava havendo a oração, e acontecendo as orações, e aquela mulher num grito reto, assim. E eu olhei a boca dela, eu via o negocinho da garganta dela, assim, ó, tremendo. Eu disse, demônio, cala a boca agora. E a mulher fechou a boca na hora. Eu voltei para o escritório com mais tranquilidade e paz. Sim. Então, o que acontece? Aquele irmão não tinha o discernimento de espírito, provavelmente. Então, essa é a diferença. Quem tem discernimento de espírito, quem não tem. Quem não tem discernimento de espírito pode achar até que algo é de Deus, como ele achou que era o Espírito Santo. Sim. E eu entendi que não era, fui lá, dei a ordem e confirmou, né, que aquilo lá não era de Deus. Nesse sentido, alguns podem ter o discernimento espiritual, outros não. Estamos falando sobre guerras invisíveis, né? E isso tem tudo a ver com guerras invisíveis. Perfeito, perfeito. E como é que a pessoa pode fazer para se fortalecer espiritualmente? Qual é os passos? O que ela faz diante dessas batalhas invisíveis? Primeiro, ela tem que estar muito junto com a igreja, porque a igreja é como um corpo de Cristo, né? Então, o corpo de Cristo, ele trabalha junto, um corpo trabalha junto. Aqui todo o nosso corpo está trabalhando junto e tem que estar em sintonia, né? Então, se a pessoa está muito afastada, meio sozinha, distante do corpo de Cristo, ela vai ter uma guerra solitária.
É como uma pessoa, um soldado, que não está junto do pelotão, da companhia, do exército, se afastou, foi comer bergamota, sei lá onde, né? Se afastou, acha que não é mais necessário estar junto com o exército, e daqui a pouco dá de cara com o exército inimigo, e está sozinho. Sim. E está sozinho ali. Daí vai querer combater um exército sozinho, né? Vai dar ruim para ele, vai dar ruim para ela, né? Assim, uma pessoa que às vezes quer guerrear a guerra sozinho. Então, nós, como igreja, em um grande exército, nós temos mais tranquilidade para vencer as batalhas. Temos mais tranquilidade. Como é importante nós termos autoridade espiritual, Anderson, sobre essa questão, guerras invisíveis e estar junto do corpo de Cristo, autoridade espiritual. Certo dia eu estava numa cidade pregando e estabelecendo igreja e treinando o pastor e tal, e eu estava dormindo num hotel e quando eu estava dormindo em um sonho, veio uma comitiva, como se fossem as autoridades da cidade, o chefe na frente, outros atrás, vieram naquela atitude resoluta, vieram com passos fortes, firmes, e já me disseram, aqui na nossa cidade você não vai conseguir nada, vai embora, esse grupo aí, daí eu já imaginei o grupo, esse grupo é pequeno, esse grupo aí não vai dar em nada, pode ir embora, essa cidade é nossa. E aí acordei, orei, fui dormir de novo. Aconteceu o mesmo sonho, e eles vieram da mesma maneira e disseram, eu já falei que essa cidade é nossa, e aqui você não vai conseguir nada, vocês não vão conseguir estabelecer a igreja aqui, pode ir embora. E daí eu disse assim para aquela comitiva, em sonho, sabe alguma coisa, eu não estou aqui em meu nome, eu não estou aqui sozinho, estou aqui sob o comando do apóstolo Ricardo, junto com a rede apostólica, vá lá incomodar ele, eu quero dormir. Eu dormi tranquilo, porque a guerra lá não era só minha, a guerra era junto do apóstolo Ricardo. Só que depois eu falei para o apóstolo Ricardo, né, eu pensei assim, o apóstolo Ricardo nem virou para o lado, eu acho, porque cada um tem suas guerras, né? Sim. E a guerra de um apóstolo que está aí com um nível de Brasil ou fora do Brasil, numa guerra de uma cidade pequena, é café pequeno também. Café pequeno também. Então, isso é importante, você estar junto da igreja. Então, muitas vezes você está passando uma guerra espiritual aí, já teve vários irmãos que disseram para os demônios, vai lá brigar com o apóstolo, com o profeta Vanderlei, né? E eu também nem virei de lado, porque para uma guerra pessoal que alguém tem, né? Deus tem um respaldo todo para nós, há anjos cuidando de nós, há todo um respaldo, uma autoridade, um corpo espiritual para essas guerras. Essa é a importância, então, de você estar junto do corpo de Cristo. Esteja conosco nas nossas reuniões, nos nossos cultos, procure uma igreja da rede apostólica que tem na tua cidade, ou uma boa igreja que entenda de batalha espiritual, de guerra espiritual, para que possa te fortalecer. E por que é tão fácil para as pessoas buscarem a solução rápida? Eu quero vou lá e faço um trabalho, faço um benzimento, faço outra coisa, e é tão difícil a pessoa vir para a igreja para buscar, para conseguir ter essa libertação verdadeira. É o fast food religioso, né? Hoje está muito fácil para nós também, só no aplicativo aí, pedir uma pizza, pedir um fast food, é muito mais fácil do que a gente começar todo o processo de fazer uma pizza, fazer a massa, né? Isso, deixar a massa crescer, né? E a gente sabe também que uma pizza feita em casa, muitas vezes é muito gostosa, muito boa também, mas dá trabalho, você servir a Deus dá trabalho. Pior é não servir, ficar gastando a vida e tendo trabalho com as coisas humanas e do mundo, né? Mas as pessoas então acham mais fácil muitas vezes tentar uma saída rápida e buscar algum tipo de passe, né? Então nós temos em algumas religiões o que chama de passe, né? Que é realmente o que muitos procuram. Eu quero um passe, é um toque e está resolvido. Opa, coisa boa, agora vou para casa, está tudo certo, né? Então as pessoas querem um passe, querem um toque, querem alguma solução mágica, né? Por isso que sempre vai ter religiões que oferecem uma solução mágica para as pessoas, porque isso é atraente, é o fast food
religioso. E essa pessoa que está nos assistindo aqui, que está passando por essa dificuldade, que está sentindo que está com a vida espiritual enfraquecida, qual é o recado do Senhor para ela? Buscar a Deus de maneira mais forte. Esqueça que a tua vida vai resolver só com toque, só com passe ou só com uma oração. A oração é importante, eu oro pelas pessoas, tem testemunhos bonitos, né? Mas a vida realmente vai mudar buscando a Deus com intensidade e intencionalidade. Tem que ser intencional com Deus. É uma construção. A gente não pode visitar Deus. A gente tem que viver com Deus, estar com Deus. A gente não pode ter uma ideia de que Deus é como um supermercado, né, que eu só vou lá, busco algo na hora que eu preciso e vou para casa e até na próxima necessidade que eu tiver. Muitos estão fazendo isso, vendo Deus ou a igreja como um supermercado espiritual. Eu preciso dar uma descarregada, eu vou na igreja hoje, né? Mas Deus é muito mais do que isso. Deus é mais do que um Papai Noel que dá um presentinho uma vez por ano para alguém. Deus é Pai. E com o Pai, você não vai visitar o Pai só na hora que você precisa de dinheiro. Imagina você só aparecer na presença do Pai quando você precisa de alguma coisa. O Pai já vai saber. Quanto está precisando hoje, meu filho, né? Eu já dá logo o cartão, fica o meu cartão, porque se é só isso que você precisa de mim, então já fica o cartão aí e tá tudo certo. Mas nós vamos procurar o pai ou a mãe por relacionamento e por amor. Então, busque a Deus, esteja na presença de Deus. A unção do Senhor Jesus Cristo vai quebrar todo o jugo. Amém. A unção quebra o jugo. Amém. É isso aí, gente. Hoje encerramos mais um da nossa série de 4 episódios sobre o mundo Guerras Invisíveis. E não deixe de seguir o Profeta Vanderlei nas redes sociais, @Vanderlei Dalvich, e se preparem para próximo episódio.